外の世界がどのように変わのどの漆黒のとこ行った？鑑賞できるよ。Bem-vindos ao Laboratório de Pesquisas do Amanhã. Eu sou o Fê Gomes e dona de bairro é coisa da Turma da Mônica. Estamos começando o nosso 9º diário de pesquisa, com o objetivo de analisar como seria uma viagem no tempo. Exatamente, e eu sou o Nate, indo atrás dos meus UPAs colecionáveis, e para simular tal evento, nós usaremos como base o anime Steins Gate. Ao longo de 25 episódios, iremos destrinchar e apresentar todas as nossas experiências e impressões sobre o objeto de estudo. Para nos auxiliar, como sempre, estão aqui os nossos estagiários, Isabela Pini e Raul Lima. Fala galera, tudo bem? Eu tô vendo tanto celular de flip nesse anime que eu tô com saudade do V3 que eu nunca tive. V3 Pink. Eu tive um V3, viu? Foi uma alegria da minha vida ficar gastando R$10 em toque do Cartoon Network. Nossa, isso é muito antigo. Mandar SMS pedindo o arquivo de celular pra botar de toque. Sim. Salve, salve, eu sou o Raul e esse episódio respondeu a grande pergunta do episódio passado. Eu esqueci qual era a grande pergunta do episódio passado. Ai, que bom que não fiz só. O que significavam os 3 nomes dos 3 episódios? Ah, sim. Respondeu? Não sei, não tenho certeza. Vamos pra sinopse que a gente descobre. Episódio 9. Homeostase da Teoria do Caos, parte 2. Os D-Mail estão mostrando causar mais consequências do que o KB consegue acompanhar. Onde foi parar o IBN 5100? Feiris é filha de magnata? Entenda o caso. Hora de trazer suas anotações. Raul, comece dizendo por que esse episódio responde à grande pergunta do episódio anterior. A resposta é efeito borboleta. Ah, tá. É só isso. Eu falei pra você, lembra que eu falei pra vocês no episódio passado que vocês estavam olhando lá nas estrelas e a resposta estava no chão? Era isso. É que eu sou sonhador. Esse episódio explica pela Curice, né? Que o efeito borboleta, ele vai mudando pequenas coisas, não só o que tá na nossa frente. Uhum. Ele mudou tudo, inclusive partes do nome do episódio. É verdade. Inclusive... Ele quebrou a quarta parede. Nossa. Pô, quebrar a quarta parede é sacanagem, meu. Eu não tava esperando isso, não. É uma boa linguagem. Nossa, bicho. Nossa, eu sou muito trouxa, mano. Eu também não percebi nisso, então tudo bem. O legal é que o título também já dá uma indicação, né? De que a palavra homeostase já indica essas derivações, né? Porque homeostase é um sistema que está em equilíbrio, mas ele tem reações ocorrendo, ou seja, haverão mudanças nele, né? Se você olhar um sistema em diferentes estágios, você vai notar coisas diferentes, mas ele como um todo ainda é a mesma coisa. Por isso, homeostase. Eu tô impressionado ainda com o negócio de mudar o nome do episódio. Eu realmente preciso dar os parabéns aí para os envolvidos. Essa é a primeira vez que eu vejo uma questão de dar o significado e o simbolismo e os acontecimentos do episódio refletirem na própria mídia, né? Não consigo pensar em mais nada que isso tenha acontecido. O bacana é que é explicado que o efeito borboleta muda tudo. O que a gente enxerga e o que a gente não enxerga. A Chris fala exatamente isso. Nossa, porque ela muda velho. o universo inteiro em pequenas coisas. Se ela muda o universo todo, ela pode mudar o nome do episódio. E o da hora também é que, justamente, né, o Nathan tinha levantado a hipótese do IBM 5100 sumir, simplesmente do nada, e ele que de fato desapareceu. E o episódio, ele nem deu a resposta óbvia de que talvez fosse a Shiny Fingers que teria pegado o 5100. Não, ele só não estava lá. Ninguém nunca tinha visto. Sim, ele nunca chegou a ser achado e nem estava no templo, que era o lugar onde tinham deixado em primeiro lugar. E aí, tem outra coisa no episódio que a gente já sabe o que
que é, como funciona, mas que também dá um indício de quão complicadas as coisas estão ficando. Que nós mudamos novamente de linha de mundo de novo, e o número de divergência tá bem menor agora, já tá tipo no 0,40. A gente tinha começado lá no 0,50 e tantos, quase 60. Sim. Talvez o número divergente menor e bem mais distante do outro, a gente vai notando cada vez, né, gradualmente mais diferenças, e eu tô achando isso bem legal. Vai ficando talvez mais distante do futuro, da realidade onde a viagem no tempo tá acontecendo, né? Porque eles vão encontrando mais dificuldades conforme vai ficando mais pra trás, parece. Eu não sei se o que o John Titor é que vá pro 1.0 e além, ou se é outro número, mas assim, tá ficando complicado, porque o Okabe já tá começando a não reconhecer o próprio bairro dele. Não, aí mudou tudo mesmo ali no finalzinho. Porque de acordo com o... Vocês lembram? A Fairy-chan fala, eu que trouxe a cultura moe pro bairro. Ela provavelmente pediu pra ideia dela reverter. Talvez ela tenha mandado um SMS, um e-mail pra ela 10 anos antes falando, não leve a cultura moe, não se interesse por isso. Fique longe Eu dessa sei o que vida. tava escrito nesse celular dela, hein, Pina? Estava escrito proibido otakus. Exato. Olha lá. Proibido virar otaku, proibido virar criança moe. Lembra quando eu falei pra vocês, nos episódios passados, que não dá pra lembrar tudo? Uhum. Exatamente por causa desse momento, começa a mudar tudo. Chega uma coisa que aconteceu em um episódio, o episódio vai ter que começar a explicar o que tá acontecendo nesse universo nesse momento. Porque pode ser que, se eles mudarem de universo de novo, mude tudo de novo. Uhum. Qual que foi a primeira diferença que foi notada quando a Ferris faz o pedido e muda de universo? Aparece o pai dela. Exatamente. Na primeira, tava o mordomo cuidando dela. E agora tá o pai. Então, acho que ela pediu... Um pai presente. Exatamente. Acho que ela pediu que o pai dela não trabalhasse tanto, alguma coisa assim, sabe? Só que aí, em consequência, o pai dela não seria extremamente rico. Em consequência, ela não poderia pedir para que Habara ser a cidade moe do Japão. Não, mas rico ele ainda é, né? Eles estão no mesmo apartamento ali. Pátio. Então, mas é só, né? É outro monopólio agora dele, né? Agora ele é dono de açougue Swift. Aí talvez agora ela possa ter escolhido mudar de emprego também, né? Fazer uma parada um pouco menos nhanhã. Mas ela ama isso, né? Você vê que tanto na hora que ela queria digitar a mensagem, ela deu uma hesitada, né? Porque é até engraçado a diferença entre ela falando lá com a colega de trabalho dela, mas uma verdadeira maid não olha para o passado e segue em frente. E ela hesita em mandar a mensagem, mas acaba mandando. Então, o foda é que ela não vai ter memória disso, né? É. Então é uma coisa que ela se arrependeria, né? Mas não vai saber. Mas aí que tá, como que... Assim, aí eu viajei agora rapidinho. Como que a Mayushi e ela ainda se conhecem? Elas estudam na mesma escola, o uniforme é o mesmo. Ah, é? Aparece os dois com uniforme de escola? No começo do episódio, a Mayushi chega no apartamento e o Daru é babaca como sempre e fala, nossa, ela tá com uniforme. Aí um dos personagens vira e fala, não, esse é o uniforme da escola dela. Eu acho que é o Okabe que fala isso. É o Okabe que fala. E o uniforme da escola é a mesma roupa que elas usam de café. Então, provavelmente a Ferris usa também o uniforme escolar no meio de café. Inclusive, né, não importa a linha de mundo, o Daru sempre vai ser um animal, né? Ah, eu acho que a personalidade, assim, deles não acaba mudando. Esse episódio tem algumas incongruências, inclusive. Akihabara não é mais a cidade, né, dos otakus. A não ser que, mesmo assim, a Ferris trabalhe no meio de café, não faz sentido o Daru ser fã dela. É verdade, porque se não tem mais ela, como garotinha maid, né, ele não é fã dela. Inclusive, é bem provável que ele não tenha sido exposto a essa cultura da mesma maneira que ele foi, né? Será que ela virou idol? Ou pode ser que a gente não fique nesse universo tempo suficiente pra saber. É verdade. A gente vai ficar só na suposição, sendo que talvez no próximo episódio a gente já veja. Ele tá Exato. tipo as portas do Monstros S.A., tá ligado? Nesse episódio, de novo, bateu na cara dele esse problema de, tipo, olha só, se você ficar mudando de linha de mundo, se você ficar viajando, vai dar merda. Tanto que até ele ficou meio receoso de, tipo, será que eu deixo ela mandar um e-mail ou não? Acabou que ele deixou, porque também ele quer testar. Aí uma coisa que falou agora do Okabe querer testar e sobre ele ser o cientista meio distante, só observando, tem uma frase que a Mayushi solta nesse episódio que eu achei bem curiosa, que ela fala que sente como se o Okarin estivesse deixando ela. E gostaria de perguntar pra vocês, o que vocês acham que ela quer dizer com isso? Ou o que pode estar mudando no Okabe? Se ele tá deixando de ser ele mesmo? Tá mudando a personalidade dele?
Eu acho que é por essa linha. Lembra que eu falei que a história de uma pessoa que viaja no tempo é muito solitária? Então, eu acho que eu começo a refletir nisso, sabe? Porque só o Okabe tá lembrando das coisas. E toda vez que ele conversa com alguém sobre alguma incongruência, ele fica extremamente agitado. A Mayushi olha pra ele com uma cara muito preocupada, sabe? Tipo, é um amigo de infância dela que tá, sabe, meio consternada. Ela acha isso aquilo muito esquisito. Quer que ele pare, né, secretamente, assim. Ela não fala isso pra ele, mas ela quer. Então, eu acho que é isso mesmo. Ela começa a perceber, mesmo que em vários universos, que ele fica cada vez mais agitado quando ele fala sobre viagem no tempo. E aí ela tá ficando, rapaz, isso vai dar ruim. Se você lembrar, no começo do anime, era só os três, né? Era só Mayushi, o Okabe e o Daru. O Daru era um cara mais quietão que ficava no computador. Então, provavelmente, por eliminação, o Okabe, né? Ele ficava ali junto com a Mayushi, conversando com ela, tentando explicar algumas coisas, naquele jeito louco dele de ser. E eu gostava disso, porque era um amigo dele de infância. Eu acho que eles são os únicos amigos de verdade que o outro tem. E talvez esse distanciamento que isso tá causando, porque ele tá em outro universo, entre aspas, dentro da mente dele. Como um de vocês comentou agora há pouquinho, falou, pô, ele não sabe nem onde ele tá mais. E isso também gera outra incongruência e gera algo muito interessante sobre ele. A incongruência é, você lembra que ele pega e fala no começo do episódio sobre experiência com humanos? O que é que a Kurisu responde pra ele? Só dá pra mandar pouco mais de 36 bytes, 3 mensagens com 6 caracteres japoneses. Mais do que isso é impossível. Mas se quer tentar, por que não usa a si mesmo como cobaia, hein? A não ser que tenha medo de virar uma geleca. Karin, que fofo! Toma, trouxa. Os experimentos da CERN já testaram os problemas da viagem no tempo. Se o LHC, o maior colisor de partículas do mundo, não conseguiu, até parece que nosso equipamento vai. Então como a gente conseguiu mandar os e-mails? Isso eu não sei. É uma boa pergunta. Como discutimos, a CERN está tentando conseguir viajar no tempo usando um buraco negro e um lifter. O micro-ondas fone provavelmente funciona do mesmo jeito. Mas o que quer que funcione como nosso lifter não tá no micro-ondas. E tá onde? Não sei. Além disso, só podemos mandar e-mails em certos horários. Para uma máquina que manda e-mails pro passado, ela ainda é muito fraquinha. Precisamos resolver esses mistérios antes de querermos ir além. Aí eu pergunto pra vocês, como é que ela sabe disso se nesse universo eles nunca encontraram o IBN e eles só souberam disso porque eles hackearam o IBN? Que caralhos eles usaram então, meu irmão? Que caralhos eles usaram pra descobrir? Então eles sabem disso, né? É porque a gente sabe que Kurisu não tem memórias. Então, se ela sabe disso, é porque há algo neste universo que fez ela descobrir isso. Não foi o IBN. Or does she? Né? E ela também estava no momento com uma ligação que parecia ser com alguém que estava discutindo com ela, né? Ela se sentia muito culpada, parecia, né? Tendo que se justificar. O que a gente sabe é que o pai dela pode ter falecido ou não, ou pelo menos não tem uma relação direta com ela. Vai que isso mudou, vai que agora a Kurisu já é mais chegada nessa coisa de viagem no tempo mais do que o próprio pai, sabe? Conforme a gente vai indo pra linhas divergentes cada vez mais distantes, é bom sim, eu acho, a gente esperar mudanças de personalidade e de background da pessoa. Coisas que o Okabe dificilmente vai prever. A Dedos Brilhantes já teve mudança de personalidade nesse episódio aí. Sim, ela falou direto com ele, né? Tipo... E ela tava desesperada. Sim. Ela menciona o FB novamente, coisa que a gente não sabe o que é ainda. E eu falei da incongruência e gera uma coisa importante. O episódio começa com o Okabe falando sobre experiência humana e termina com ele com medo de fazer a experiência mais básica que eles estavam fazendo o tempo todo, que era a experiência do micro-ondas, que é o que tudo que aconteceu nesse episódio gerou um medo gigantesco nele, que foi a questão do efeito borboleta, né? Falei, pô, peraí. Isso já tá ferrando minha cabeça, eu já não tô entendendo mais nada, eu não sei pra onde eu posso levar isso. É melhor a gente não mexer com isso agora. Tanto que tenta fazer com que os personagens não mudem o passado. E aí gera uma mudança gigantesca no passado. Nossa, agora parando pra pensar, imagina a angústia que deve ser, né? Tipo, você viajar no tempo e você não saber o que pode ter mudado. É uma parada meio clique, assim, né? Do Adam Sandler saindo correndo pra ver se tá tudo bem. Coitada da Mayushi, vai ter que ir até na Kano lá pra comprar a espada. Mas aí ela parece que tá ganhando mais grana, porque agora eu consegui pagar almoço pra todo mundo, frango frito pra geral. É, mas então, isso aí vai ver que foi o dia do pagamento lá no meio de café. Ela comprou tudo de frango, tá ligado?
E agora que não tem mais a cultura moe, é possível a gente ver ela trabalhando em outro lugar, se ela está trabalhando, né? Agora, né, a Akihabara saiu de São Bento Liberdade e virou Santa Efigênia, com as lojas de eletrônico. E eu queria só dar um destaque pra Kirisu, que colocou o Okabe no lugar dele nesse episódio, né? Ai, sim! Desligando repetidas vezes na cara dele quando ele começava a se meter a besta. E o Okabe começa até a usar linguagem formal, usa Keigo com ela. O que é bizarro, muito bizarro vindo da voz do Okabe, porque acho que ele nunca falou assim o anime inteiro, né? Hello. Sou eu. Quero saber se já terminou as... Ela desligou na minha cara! Eu entendo ela. Cristina Vagal, você é minha assistente. Hello. É o Houin Kyoma. Não desliga na minha cara. Ruim? Ah, tá, é você, Okabe. Pensei que fosse trote. Mas dá pra saber pelo identificador que sou eu. Eu sei, mas falando naquele tom mal educado, vai saber, né? Ou seja, você tem medo da fúria do grande Houin? Ah, de novo ela desligou na minha cara! Karim, por que tá demorando? Aguenta aí, gênia safadinha, prodígio sem coração! Hello? Escuta aqui, zumbi! Hello? Alô, aqui quem fala é o Okabe Rintaro. Fala. Eu peço humildemente que você ative o micro-ondas fone nome temporário, conforme as configurações fornecidas no e-mail que eu enviei. Por favor. Era só ter dito isso desde o início. E ali pedir e não te pedir, você é uma vergonha pra língua portuguesa. Além disso, tá na hora de cortar o nome temporário. Vai se ferrar, Diva 17! Você se acha tão superior aos outros, mas não, esses tudo dois bem, não tudo se bem. gostam, Eu lhe na peço verdade, humildemente pra acho permanecer na fofo. linha. E mostra mais uma vez o quão manipulador ele é, né? É mais um espelho do episódio com o começo dele. Porque ele manipula também a Kurisu parar de chorar. Eu interpreto isso também como uma dificuldade dele se abrir com outra pessoa. Porque ele lançou uma frase de repente, tipo, você faz parte da minha vida. E a Kurisu olha pra ele, tipo, caralho, eu não esperava isso vindo dele. E aí ele vira logo e já fica com aquela coisa de, estou enganando ela, kkk, para organização, para você for com o celular dele. Ele tem esse problema de se relacionar com algumas pessoas, o que pode ser um problema daqui pra frente. Tem uma cena também que eles estão no meio daquela discussão ali, né? Uma parte das cenas em que a Kurisu tá vendo que o Okabe é meio burro às vezes, ela vira e fala alguma coisa no japonês, e que a tradução, tanto na legenda do japonês pro português quanto no dublado, ficou meio diferente. Se você se considera um cientista, então... Ah, você sabe que eu não sou só um cientista, eu sou um cientista louco! Isso é um perigo. Se eu não fizer alguma coisa rápido... Maxi? Isso é do anime Death Note? Cala a boca! Mas nenhuma palavra! Não tem nada a ver! Vamos logo começar essa reunião. Então vamos seguir com as atualizações. E como está indo a tradução dos dados do servidor da CERN, Cristina? Ou devo dizer, Otaku? Eu já falei que não tem nada a ver! Ué, mas você assiste anime. Assisto nada! Eu não tenho nenhum progresso pra relatar. Tudo bem. Continua traduzindo então. Otaku! Eu não sou otaku! E você, Daru? Só que no japonês teve uma tradução pra legenda que eu achei até meio... É muita palavra pra pouca palavra, né? Eu achei esquisito. Eu tava traduzido como: eu ouvi dizer que você gosta de falhar, então você pode culpar apenas as próprias falhas e também se fingir de desentendido quando achar melhor. Que é o que ele faz quando ele fica atendendo no telefone dele falando besteira, né? Se fazer desentendido, ignorar as responsabilidades, se deixar de tomar frente do que ele tem que fazer de verdade. O jeito com que ele reage, eu acho que talvez possa ser algum dito popular. Eu vou tentar procurar e trazer no próximo episódio pra ver se, tipo, foi alguma coisa do tipo, sabe? Que talvez o pessoal da tradução não soube traduzir de uma forma mais enxuta. Eu tô percebendo que pra localizar Steins Gate é difícil lidar com questões que sejam culturais do japonês, né? E aí eles ficam fazendo referência de anime. No japonês eles ficam chamando ela de Channer, né? De Nerayo, que é alguém que frequenta fórum, né? Um meio pejorativo, digamos, mas aí no português eles chamam ela de otaku, né? Eles dão uma variada pra uma coisa que faça mais sentido, pra
pro nosso público. Então, foi o que eu disse outra vez em outro episódio. Algumas coisas vão acabar se perdendo, infelizmente. E eu acho que é até questão de época, né? Porque Steins Gate, ele recebeu uma dublagem bem tardia, né? Acho que faz 2 anos que tem a dublagem de Steins Gate, porque ela veio com a Funimation, né? Talvez, se Steins Gate recebesse dublagem na época que foi lançado, talvez eles adaptassem como os termos mais próximos ali de fóruns, né? Porque o público entenderia. Só que fórum é uma coisa que é muito coisa do passado pro grande público, né? Até 4chan não é tão falado assim como era antigamente. Então, talvez eles usaram essa adaptação do Death Note exatamente pra ficar mais próximo do público. Porque, olhando friamente, essa adaptação não faz nenhum sentido. Por exemplo, geralmente eles usam outro anime com adaptação quando o mangá é da mesma editora e um é de game, outro de mangá. Ou quando é do mesmo estúdio. Steins Gate é da White Fox, o Death Note é da Madhouse. Então não faz muito sentido, sabe, você ficar fazendo propaganda do seu concorrente no meio da animação. Eles estão colocando bastante piada também, que faz sentido com a época, né, que foi dublado, né? Por exemplo, quando eles estão fazendo compras lá e o Okabe fala que, tá na hora de ir embora, e o Daru vira e fala, tipo, não, eu quero ver a Feiris. Só que no dublado... E afinal, por que vocês dois quiseram vir comigo? Deviam estar protegendo o forte com a assistente. Cláudia, senta lá. Eu jamais ia perder a oportunidade de ver a Férias. E a Mayushi também quer ver a amiga dela. Apelando não, né? Mas estão localizando de uma maneira que seja conhecida para o nosso público. Eu acho isso bacana, é um esforço que eu gosto de ver. Esse é um dos episódios, cara, que me faz gostar de Steins Gate. Porque Steins Gate, às vezes, ele fica 2 episódios paradão, umas piadas meio babaca, machista e tal. Aí, de repente, ele faz um episódio que é praticamente perfeito. É um episódio que se espelha, é um episódio que explica muito bem o que tá acontecendo ali no momento de maneira extremamente leve. Esse episódio tem tudo que me faz gostar de Steins Gate. Eu lembro que me perguntaram alguns episódios atrás, cara, como é que você gosta tanto disso? Como é que você foi de Steins Gate, sendo que tem essas piadas todas? É isso, cara. É exatamente isso que me faz gostar de Steins Gate. A gente tava falando, né, outra vez, que esse problema das piadas e tal é mais questão de público diretamente do Japão, né? Público-alvo da época. Público-alvo da época, que jogou o jogo e que vem com aquela mentalidade de jogo Visual Novel Harem. Então, infelizmente, ele vai apelar pra essas coisas. Mas o resto do anime tá sendo muito interessante. Todo o conceito, toda a aplicação de teorias de viagem no tempo, de uma ciência que existe na nossa realidade, né? Eu tô gostando bastante do desenrolar do mistério, que agora sim a bola de neve já tá começando a cair a montanha. E, enfim, eu tô gostando. Esse episódio eu concordo com você. Foi um episódio que ele mostra muito bem as capacidades de roteiro e direção do Steins Gate. Mas fica aí a remains to be seen pro futuro, como que isso vai se desenvolver daqui pra frente. E até um pouquinho triste o jogo de Steins Gate ser tão focado no harem, mas você vê que é uma obra que tem tanto a mostrar, tanto no anime quanto no game. E no game, cara, o harem e o eti é muito mais forte do que ainda do que no anime. Pai amado. Hoje o foco do anime é na história e tem referências ali a harem, a eti e tal. No jogo é invertido. Eu já acho ruim que teve uma cena que botaram a visão vindo de trás da bunda da Kurisu, quando ela tá falando mó emotiva com o Okabe. Aí tem que botar um close do rabo da menina. Não tem pra quê, né? Mas enfim, essas apelações, infelizmente, teremos que ignorar. Senão a gente vai passar todo episódio criticando e vamos passar do que realmente importa. Então, ouvinte, saiba dessa questão, saiba desse problema e que não gostamos disso tanto quanto você. Então vamos focar no que importa. A gente parte aqui pro nosso intervalo e dessa vez a gente tem uma participação especial, que é com a Miyuki do Not So Kawaii, nossa participante da segunda temporada do Kanshou, trazendo seus conhecimentos da língua japonesa para dar uma explicação um pouco mais longa sobre as alterações dos nomes dos títulos dos episódios 8, 9 e 10 de Steins Gate, coisa que eu não entendo muito bem e refere-se a palavras que cabem no escopo de estudo de linguística e talvez até um pouco de literatura chinesa, exatamente. Então fique ligado que a gente volta já já. Olá, Fê! Olá, Nate! Olá, convidados dessa temporada e também ouvintes do Kanshou. Os meninos me pediram para dar uma mão a respeito dos títulos dos episódios 8, 9 e 10 de Steins Gate e cá estou para tentar, talvez, elucidar alguma coisa, lembrando que são apenas suposições minhas, não é algo canônico, tá bom?
Bom, os episódios 8, 9 e 10 foram adaptados como Homeostase da Teoria do Caos 1, 2 e 3. Mas a versão em japonês desses títulos está como Mugen no Homeostasis, Gensou no Homeostasis e Sousei no Homeostasis. E eu vou tentar verificar o que são essas diferenças sutis que foram colocadas nos títulos dos episódios. Pois bem, o episódio número 8 ficou com Mugen no Homeostasis, né? Mugen, talvez algumas pessoas conheçam essa palavra pela fonética como tendo significado de infinito. Porém, nós temos palavras japonesas que têm a mesma fonética, mas são escritos com kanjis diferentes e a partir disso têm significados diferentes. Bom, esse Mugen ele é escrito diferente então da palavra infinito, apesar de compartilhar da mesma fonética, e é escrito com os kanjis de Yume, que é sonho, e Maboroshi, que é visão ou aparição. Sendo assim, a gente extrai que Mugen significa aqui fantasia ou ilusão. Bom, o segundo título, no caso o título do episódio 9, é Gensou no Homeostasis. O Gensou, ele é escrito com os kanjis de Maboroshi, que é visão e aparição, e Ai, que é estado ou aspecto. E ele também pode ser lido como fantasia e ilusão. Mas essa palavra, ela na verdade foi uma forçada de barra, porque você não encontra essa palavra com essa junção de kanjis no japonês. Porém, você vai encontrar na leitura chinesa, significando a mesma coisa, mas sendo muito específico de um conceito do budismo. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a religião, não porque eu tenha muita propriedade para falar isso, mas justamente pelo contrário, eu não tenho muita propriedade para falar. Mas, por parte especificamente dessa questão, né, o que eu pesquisei é tudo que se pode perceber pelos sentidos, pensar e categorizar para o budismo é considerado ilusório. A nossa realidade, portanto, é ilusória, porque só conseguimos ver uma pequena parte da realidade e ela é captada por órgãos sensoriais limitados e condicionados, os nossos órgãos sensoriais, né? Se tomamos essa partícula de realidade como a realidade como um todo, então a realidade passa a ser uma ilusão. Então isso é muito específico aí do budismo. Por sua vez, chegando aí no episódio 10, nós temos Sousei no Homeostasis. E o Sousei aqui, ele também é uma forçada de barra, tá? Porque essa palavra, com essa grafia também, só existe numa leitura chinesa. Ele foi composto pelos kanjis de Ai, estado aspecto, e Iki, que é vida e nascimento. Para a leitura chinesa, esses logogramas então chineses se referem ao ciclo de criação e restrição dos 5 elementos. Então, essa é uma teoria do taoísmo que tem para si os 5 elementos como sendo os regentes de todo o universo, que seriam metal, água, fogo, terra e madeira. E nesse caso, esse ciclo de criação e restrição, ele se refere às interações que existem entre esses elementos, né? Então, por exemplo, fogo apaga a água, mas água alimenta a madeira, a terra extingue a água, mas o que vem do fogo são as cinzas e alimentam a terra. Enfim, tem esse ciclo que meio que se retroalimenta entre si. Mas então, o que isso tudo significa para o Steins Gate? Pois é, eu não procurei porque, né, senão eu seria exposta a spoilers. Mas talvez uma teoria que eu tenho é que a gente está brincando, na verdade, com os sufixos de uma palavra para outra. Então, por exemplo, do Mugen a gente tirou o Gen e colocou no Gensou. Do Gensou a gente tirou o Sou e colocou no Sousei. Então você fez essa brincadeira aí de sufixos que seriam bem difíceis de explicar assim e adaptar numa tradução fiel, né? E aí, pra quem entende, assim, da leitura em japonês e que há essa possibilidade de fazer uma leitura em chinês, acaba sendo uma brincadeira até com metalinguagem, digamos assim. Principalmente se entendermos que primeiro se falou de ilusão, depois puxou a leitura chinesa de ilusão para identificar um conceito budista, e daí a gente parte para um conceito taoísta de equilíbrio do universo, e isso, a meu ver, né, uma teoria não canônica minha, é que faz uma boa alusão à própria teoria do caos. É isso então, muito obrigada pela oportunidade, sempre é bom ajudar os meus amigos aí do Kanshou e boas teorias por aí. Até mais!
eu vou lançar uma pergunta. Uma pergunta que me veio no final desse episódio. Onde caralhos está Suzuha? Puta que pariu, é verdade, a menina sumiu. Não sei se sumiu ou se só não apareceu nesse episódio. Porque ela decide fazer sempre uma pontinha, pelo menos em um, né? É que eles estão num lugar diferente, né? Eu não senti falta dela, até que mostrem que ela realmente não tá mais ali. Não, pô, mas eles fizeram umas 2 viagens no tempo já que ela não apareceu pra não falar nada, assim. É, a gente tem que ver se nessas divergências aí de linha do tempo tá com o satélite, se John Titor conseguiu fazer a viagem pro passado, né? Vai que deu treta. Eu acho que é bem mais próximo do que a Pini falou, porque quase todo o episódio foi externo e os únicos momentos que se passaram no âmbito de trabalho deles, nenhum foi na frente do lugar. Um foi no teto e o outro foi lá realmente lá dentro, lá na hora que eles estavam almoçando ou na hora que o Okabe tava falando com a Kurisu. E ela não sobe lá, ela conversa com eles na entrada. E fora que depois que mudou o tempo, eles ainda estavam na casa da Ferris, né? Pouca coisa aconteceu depois que eles mudaram as coisas. É bom, é isso que eu gosto do Steins Gate, que por mais que não aconteça muita coisa realmente relacionada ao plot no episódio, ele já nos deixa desconfortável em poucos momentos, sabe? Em poucos cenários, com poucas alterações que fica visível, né? Que seja aparente, porque o Okabe tá descobrindo as coisas ao pouco. Eu sinto o nervosismo dele de tipo, peraí, você não conhecia ela, mas agora você conhece e aquela loja não tá mais lá, você fica tão desnorteada quanto ele, sabe? E é difícil transparecer essa sensação pra gente. Eu acho que o Steins Gate tá fazendo um ótimo trabalho com isso. Será que aquele personagem transexual mudou de sexo nesse universo? Ele te deixa constantemente com dúvida, porque aí vai trocar de universo logo depois, você não vai ter tempo de você se situar antes de alguma coisa puxar teu tapete, sabe? Se você acha, público otaku que está assistindo esse programa, que a sua cabeça já explodiu várias vezes, o evento que vai fazer explodir sua cabeça vem aí. A gente tá no episódio 9, né? O que eu esperava era no mínimo isso. Só queria dar um último detalhe, que por mais que estejamos passando por essas divergências, eu ainda busco as coisas que se mantêm. E lembra em outro episódio que eu comentei sobre a empresa Nijima, que está aí com o nome no seu iogurte, com o nome no coisa da televisão. Nesse ainda tá. O Okabe tava assistindo televisão antes da Chris aparecer tudo chorosa e ela desligar a TV. Dava pra ver no canto superior esquerdo que tava ali Nij TV, alguma coisa do gênero. Ou seja, Nijima ainda está presente. E uma referência do episódio 1 voltou agora, né? Que é o UPA de metal. Sim. O UPA de metal. O UPA de metal. E ela não tem, né? Porque no primeiro episódio ela tinha comprado um, e agora ela não tem. Ela tinha ganhado no Gachapon. Exato. E aí ele tava sendo vendido na lojinha dessa vez. E aí a pergunta fica eles só não jogaram no Gachapon, ela só jogou e não ganhou aquele OPA, ou eles sequer foram pra palestra também, né? Eles só jogaram o Gachapon lá no primeiro universo. Sim, que foi no dia que eles foram pra palestra, né? Exatamente. A palestra com o professor. Aquela segunda palestra que foi com a Kurisu, eles já não jogaram, porque ele não desceu lá. A gente tem que lembrar que a Banshee não tinha dinheiro. Ela pediu emprestado pro Okabe pra jogar. O Okabe não tava lá, ele não emprestou dinheiro pra ela, então ela não jogou e ela não ganhou. E aí a outra pessoa ganhou, e aquilo foi parar numa lojinha muito mais caro, porque era um item raro, de colecionador. Olha lá, a especulação. E a gente chegou a discutir em outros episódios da questão religiosa que é dada para toda essa epopeia, né? Do Okabe ser um messias, do conhecimento dado por Deus e, né, os mistérios desse conhecimento serem tipo uma punição, ter uma punição, né? A gente já discutiu desse caráter religioso. Não é irônico que o IBN tá num templo religioso? Uma coisa divina guardando uma ferramenta de conhecimento tão perigosa. Estava, né? Parece que foi feito até de propósito. Estava, né? Estava. Mas eu gosto muito dessa reflexão de que, né? A filosofia que a gente vem discutindo está presente no anime, sim. De maneira física, manifestada. E eu achei isso muito bacana. Combina muito com a frase que abre o anime também, né? Ela é o cerne, piadas à parte, de todo o questionamento do conhecimento ser uma arma, ser algo perigoso, né? Você vê, parecia algo extremamente estranho, né? Essa frase aparecer no começo, que não fazia sentido com nada, mesmo sendo uma coisa bem filosófica. E hoje parece uma coisa bem simples de se entender, né? Eu já assumo isso como, o Steins Gate tem como filosofia o perigo do conhecimento pelo homem, assim.
Como Zeus deu conhecimento para Apolo e Apolo fez merda e sofreu com as consequências, alguma coisa assim. Não lembro, não manjo de mitologia, me corrijam. Mas tem toda essa questão de o conhecimento ser uma coisa perigosa de se ter nas mãos. E a gente só vem passando por isso, né? Ícaro voa muito próximo do Sol, né? E aí eu só queria também discutir brevemente o porquê que chama teoria do caos, né? A teoria do caos, ela basicamente afirma que é impossível prever um evento com tanta certeza, né? É por isso que a gente chama de previsão do tempo, mesmo que a gente saiba de todos os parâmetros e análises atmosféricas e correntes do ar e não sei o quê. O cientista Laplace, ele fala uma coisa muito legal que resume a ideia da teoria do caos, né? Uma inteligência, conhecendo todas as variáveis universais em um determinado momento, ela poderia compor numa fórmula matemática a unificação de todos os movimentos do universo. Consequentemente, deixariam de existir para esta inteligência o passado e o futuro, pois aos seus olhos todos os eventos seriam resultantes do momento presente. E é isso exatamente o que Okabe não tem, que é o conhecimento de todas as variáveis, né? Não perceberam que a loteria poderia mudar, não perceberam que o jogo de cartas com a Feiris poderia mudar, não saberiam se a questão da mãe da Luca comer carne vegetal ia dar em alguma coisa, e o sumiço do IBN e todas as outras consequências, né? Então, realmente, teoria do caos, é impossível prever com certeza. Mas, aí fica a minha pergunta, teremos uma maneira de controlar este caos que fará com que Okabe seja sucedido nas suas viagens do tempo, em que ele saiba o que fazer para chegar na divergência além de 1.0, que o John Titor tanto quer para salvar o mundo? E isso, basicamente, resume as ideias que a Miyuki trouxe, né, no complemento dela, porque quando a gente fala de homeostase, existe esse equilíbrio dos sistemas com as suas diferentes variáveis, né, que inclusive recai sobre os títulos que referem-se aos elementos de fogo, água e terra e tudo mais. Assim, você vê que a relação entre esses elementos, ela é transformadora num momento breve, mas o mundo, ele é composto por um equilíbrio entre esses elementos, né? Então, a gente vai ver essas diferenças rolando, existe esse equilíbrio, mas ele vai ser teórico. Por que ele vai ser teórico? Porque cai sobre a outra partícula do título, que são a ilusão que o Okabe tem de ter um controle sobre a situação, a ilusão de ter uma visão sobre o futuro, só que não, né? Então ele não tem controle nenhum sobre o futuro, não tem controle nenhum sobre esse sistema de equilíbrio, e fica por isso mesmo. Meus queridos, é sempre importante ressaltar a importância de entender as consequências do efeito borboleta, porque aqui no Kanshou do Bilhão, em que tudo vai dar errado. Eu acho muito maneiro se falar que é importante realçar a importância. Sim, porque o importante no final é o que importa. Nosso forte é a rima, e estamos aqui hoje na 9ª edição do Kanshou do Bilhão, com um placar aqui entre os nossos participantes de 29 a 23. Pra quem não se lembra, o Steins Gate se abriu no último episódio, agora a Pini é a possuidora da liderança do Kanshou do Bilhão. Exato, e agora a gente segue aqui com uma pequena variação nas nossas perguntas, porque nós temos agora 4 questões, mas depois eu vou dar uma leve variada na situação. Então a gente vai começar aqui com quem tá atrás dessa vez. Uepa! Raul! Você pode escolher questão fácil. Você pode falar isso com uma voz sexy? Jamais. Questão fácil, número 1 ou número 2? 1. Quantos vasos de planta tem na sala da Feiris? Letra A, 1. Letra B, 3. Ou letra C, 5. Cara, vocês contaram os vasos de planta, né? Você devia saber já disso a esse ponto. 3? Certa resposta. Correto. Se fosse sem planta, ia 5 porque tem 2 vasos na prateleira. Mas um copo de água sem água é só um copo, né? Não um vaso de planta, é só um vaso. Justo. Nossa, que filosofia, né, cara? Né? Porra. Você tá olhando o copo meio vazio. Pini, não vamos deixar aí, então, o Raul tomar a dianteira. Responda aí a pergunta número 2. Qual é a cor do celular da Feiris? Alternativa A, amarelo, B, rosa ou C, verde? Amarelo.
Porra, Pini, apareceu na tela o celular, mano, era verde. Nossa. Não, pra mim... não, cara. Pra mim era amarelo. Desculpa. Tá. Então tá... Felipe, você meio que podia ter pego uma cor um pouquinho diferente. Não, era verde com detalhes cinzas. Então lembrou errado. Aí o Kanshou não se responsabiliza pelo daltonismo não diagnosticado. Tudo bem. Eu vi close no celular porque ela mandou o SMS. Nossa, eu sou tonta, então. Desculpa aí, gente. É porque o ambiente... Ela tava com uma roupa amarela. Eu vi muito amarelo, então eu... Ela tava com roupa amarela, exato. Ok, eu fui com sede ao pote. Ela é bolsonarista, ela tem... Não, era um amarelo meio laranjado, assim. Não era aquele amarelo Feires Bolsonaro. patriota. Bom, a gente já sabe que ela é burguesa, então. Provavelmente, né? Provavelmente patriota. Provavelmente a mensagem dela foi: pai, vote no Lula. Então quer dizer que família rica e vestir verde ou amarelo, ela é tipo o Luciano Hang do Steins Gate, é isso? Ou o Luciano Huck. Também não. Você pode escolher o Luciano. Pai amado, vai, Nathan, puxa. Desculpa aí, gente. Vamos lá então com questões médias, valendo 2 pontos. Raul, número 3 ou número 4? 3 diz o seguinte: além de estar usando uma roupa diferente do usual, qual item difere Mayushi dos outros membros do laboratório, especialmente na cena que eles estão almoçando juntos? Letra A, ela está usando uma tigela ao invés de um prato? Letra B, ela está usando uma caneca ao invés de um copo? Ou letra C, ela está usando talheres ao invés de hashis? Olha, tem um close dela segurando uma caneca. E esse é o seu chute final? Sim. Correta resposta, 2 pontinhos direto pra conta. Mayushi é a única da mesa que está segurando uma canequinha decorada com um coração, ao invés de todo mundo trazer um copo de vidro. Na lateral da caneca tem o desenho do UPA. O que você tá comendo, Nathan? Agora nada, que já acabou. Pode falar isso com uma voz sexy? Vamos lá então, Pini. Sua pergunta média, número 4, valendo 2 pontos. Comic Toranoana é uma rede de lojas que vende artigos de coleção relacionados ao mundo do mangá no Japão. A rede conta com quantas lojas espalhadas pelo arquipélago do Japão? Alternativa A, 10, B, 15 ou C, 20. Muito menos que Sukiya, né? A gente viu qual que é a prioridade aí. Nossa, sim, realmente. E esse programa é um oferecimento Sukiya. Qual é a B? 15. Vamos botar 15. Correta resposta! Ô, louco! Olha só. São 15 lojas distribuídas ao longo do Japão, só que aí tem uma informação lá na Wikipedia que fecharam 3, só que não fala quais, então tá valendo 15. Só que antes da gente seguir, nós não temos questões difíceis hoje, nós temos um novo tipo de pergunta acontecendo. E como estamos lidando com viagem no tempo, aqui a resposta vem antes da pergunta. Este é o Bilhão do Kanshou, onde você, Raul e Pini, vão fazer a pergunta. Vocês vão escolher cada um uma categoria, cada uma com 3 respostas, e vocês terão que dizer qual é a pergunta referente a essa resposta. E digo mais, não há alternativas a serem escolhidas, é tudo ou nada. Raul e Pini, nós temos as categorias itens e locais. Quais que vocês querem? Itens. Então, Pini fica com locais, Raul fica com itens. Vamos começar com você, Raul. A primeira resposta diz o seguinte: é a primeira opção de Mayushi no calor. Qual que é a pergunta? É sério, tem que acertar a pergunta? Sim, é o Bilhão do Kanshou. Vai fazer sentido quando quando você vê a resposta, eu acho. A pergunta, no caso. Qual é a bebida preferida da Mayushi? Mas qual que é? Chá gelado? É isso. A pergunta é isso. O que é chá gelado? O que é chá de cevada que ela tanto toma? É a primeira opção de Mayushi no calor. Eu acertei? Acertou. Você sabia que era o chá dela? Era isso. E esse, como era o primeiro item da categoria itens, você ganhou 1 ponto. Como são 3, o segundo vai valer 2 e o terceiro vai valer 3. Então hoje é a oportunidade de ganhar pontos, gente. Vamos lá. Lembrando que a gente vai ler primeiro a resposta. Então, tipo, você tem que pensar, fazer engenharia reversa do pensamento do Nathan. Desculpa. Vamos lá, Pini. Sua categoria locais, a pergunta número 1 é: a torre de vigia da burguesia. O que é a organização? Infelizmente não tá correto. Quero saber se o Raul sabe. Você não vai ganhar pontos, porque não é tua categoria, mas chuta. O que é o apartamento da Férias? Tcharam! É tipo isso. Exatamente. Nossa,
Pior que eu pensei nessa porra. Eu acho que vai ficando mais óbvio ao longo das nossas rodadas desse tipo de pergunta. Vocês vão se acostumando, assim como vocês se acostumaram ao resto do Kanshou do Bilhão. Tá tudo bem, Pim, tá tudo bem. Você ainda está na liderança, não esqueça. Você está com 31 pontos contra 27 do Raul. Vamos lá, Raul, para seu segundo item. Sinal de valorização e respeito entre cientistas. O que é o jaleco? Perfeito, certíssima resposta, coisa que o Okabe ama, e quando deu um pra Cristo foi ali amor à primeira vista, exatamente, é um avental. Só que isso não é desse episódio aí. Mas eles estão usando avental nesse episódio. Eles não, mas isso aí, esse diálogo aí não é desse episódio não. Você acertou, pega o ponto, porra. Vamos lá, Pini, pergunta número 2 pra você, lembrando que a categoria é locais. A resposta é homenagem a um deus do fogo. O que é o santuário... Eu esqueci agora o nome do santuário. Infelizmente não tá correto. A pergunta é, o que é Akihabara? Pois é, a gente mencionou em outro episódio que Akihabara tem o seu nome originário em uma deidade que controla o fogo. E que teve um incêndio, ironicamente, então tudo bem. É John Textor, Botafogo. Caralho! Botaram fogo em Akihabara. Tá tudo conectado. Raul, sua última resposta diz o seguinte: é o consolo de todos no ambiente de trabalho. Horário do almoço? Apesar de ser uma excelente resposta, não está condizente. Que apareceu no episódio. Foi que eu pensei nisso. Olha, essa é uma puta de uma boa resposta. Eu vou te dar meio ponto por causa disso. Parabéns, você é o primeiro concorrente do Kanshou do Bilhão, que você está com 29,5. Parabéns, parabéns. A resposta, ou no caso a pergunta é: o que é a almofada UPA? A almofada que a Mayushi deixa ali no escritório para que todo mundo que estiver se sentindo mal pode dar aquele apertinho. Vamos lá, Pini, a sua última resposta da noite é a seguinte: lugar onde o divino esconde uma ferramenta importante. O que é o santuário? Aê! Certíssima resposta. A pergunta correta para a situação é: o que é o santuário Yamabayashi? Perfeitamente. Onde foi encontrado o IBN 5100 e que deu um chato sumiço agora em geral, né? É isso aí, gente. Estamos acabando o Bilhão do Kanshou com 34 pontos contra 29,5. Na primeira vez da história desse programa, porque eu decidi ser generoso, apesar da violência, né? Então a gente vai acabando por aqui com essa viagem no tempo muito louca e vamos ver o que o Steins Gate nos reserva na próxima edição do Bilhão do Kanshou. Oi, gente! Quais as novidades aí? Nova tarefinha, é isso sim. A gente descobriu essa papelada aqui e a gente precisa que vocês tentem entender o que é. São plantas de uma máquina que não tô entendendo muito bem o que ela faz, apesar dos materiais serem bem simples. Sério, tem até uma air fryer listada como material. Será que é que nem aquele desenho que o cara faz um megafone com um esquilo, uma corda e um megafone? Seria bárbaro se fosse tão simples assim. Mas você olha nas páginas seguintes, tá cheio de conta que tá me quebrando a cabeça. Não esquece que a gente é estagiário, não é PhD em física. Nem a gente, qual que é o seu ponto? Tudo bem, gente, calma. Vamos fazer assim, ó. A gente pega os materiais listados e tenta entender depois o que fazer com eles, ok? Ô, Pini, o que mais a gente precisa além da Airfryer? Tem coisas como um celular velho da Nokia, um catavento, bateria de carro e também uma nota que diz que você deve seguir o Kanshou nas redes sociais, @Kanshou Podcast no Twitter, Instagram e TikTok. Não se esqueça de avaliar o nosso programa e, caso queira estender seu apoio ao laboratório, entre em apoia.se/Kanshou Podcast e contribua com a quantia que couber no seu bolso. E não se esqueça de preparar o seu próximo projeto de ciências, pois nós estaremos lá. Este podcast foi editado por Nate Clayman.